Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, né? Lembrando, sou a professora Josileia e estou aqui para trabalhar com vocês a disciplina de Geografia do 8º ano. Vamos lá? Vejam só, na aula passada nós começamos a trabalhar o continente africano. Vimos alguns aspectos naturais. Hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, tá certo? Só que a gente levando em consideração hoje o clima e a vegetação desse ambiente aqui. Nós estamos falando do continente africano, que ele é riquíssimo, uma diversidade enorme, tanto nos aspectos culturais, quanto nos aspectos climáticos, como nos aspectos de vegetação. Então, a diversidade é enorme. E esse ambiente que a gente está observando aqui, ó, que está em movimento aqui nessa regiãozinha, são justamente as modificações do clima e da vegetação que a gente vai estudar. Então, para a gente começar, vocês vão assistir um trechozinho, um videozinho pequenininho a seguir, para a gente começar a entender a relação em que o clima tem com a vegetação. Vamos lá?
gente ver a diversidade enorme que a gente pode encontrar nessas regiões. A riqueza em que a gente pode observar na fauna desse ambiente. O número de animais é enorme, animais de grande porte, na maioria das vezes. Então, a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender que aqueles animais, aquele tipo de vegetação, aquela forma das pessoas viverem, vão estar sendo influenciadas por isso que a gente vai estar estudando agora, que é o clima e a vegetação, que vão interferir diretamente na forma como as pessoas vivem e que onde os animais estão localizados. Vamos lá? Então vejam só, o continente africano, ele é um continente que ele vai ser cortado pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich. É o continente que vai ter porções de terra nos 4 hemisférios, norte, sul, leste e oeste. Com isso, a gente pode observar que vai apresentar mudanças na forma de clima e automaticamente o clima interfere na vegetação. Então, nesse mapinha que eu vou estar mostrando para vocês agora, que também tem no livro de vocês, a gente vai observar uma nomenclaturazinha que diz que as paisagens e o clima da África, elas são espelhadas. Espelhadas por quê, professora? Espelhadas porque é o mesmo tipo de clima e de vegetação que eu tenho ao norte, eu também vou ter ao sul. Então, vamos para o mapinha, tá? Então, aqui a gente pode encontrar a linha do Equador. Essa linha do Equador é o que vai partir, vamos dizer assim, o continente em norte e sul. Então, observem que as mesmas cores que eu tenho ao norte, automaticamente eu também tenho ao sul. Da mesma forma vai ser no mapa da vegetação. As mesmas tonalidades que eu tenho ao norte, automaticamente eu tenho ao sul. Isso vem nos mostrar justamente o que nos remota o nome espelhado, que é a mesma vegetação e o mesmo clima em 2 hemisférios, certo? Então, aqui no mapinha do clima, eu posso observar que eu vou ter 6 tipos de clima. Automaticamente, clima e vegetação estão interligados. Então, se eu tenho a mesma quantidade de clima, automaticamente a vegetação também vai ser a mesma quantidade. Então, vejam só, para a gente começar, vamos pelo clima equatorial, que é esse clima que está aqui de vermelhinho, ó, próximo à linha do Equador. Aqui é uma particularidade por estar distante, numa ilha, tá? Mas aqui a gente observa que a predominância do clima equatorial é justamente próximo à linha do Equador. Automaticamente eu vou ter a floresta equatorial na mesma porção. Isso dá pra gente entender. À medida que eu vou me distanciando da linha do Equador, o meu clima vai mudando. Por quê? Porque a temperatura também vai se modificando. Eu vou me afastando da área em que mais tem incidência de raios solares. Então, à medida que eu vou me afastando, eu vou tendo o clima tropical, que é essa corzinha aqui que está de salmão, tá? Então, automaticamente eu também vou ter uma diferença na minha vegetação. Quando eu vou para o clima tropical, o que prevalece no continente africano são as savanas, que as savanas é o que vai diferenciar do nosso clima aqui do Brasil, porque lá as savanas vai ter essa diversidade de animais que a gente acabou de ver no vídeo. As árvores, elas vão ser tortas, tem cascas grossas, galhos retorcidos. Isso é uma predominância, uma característica das savanas. Não são como as florestas tropicais, que as árvores são todas juntinhas. Elas são espaçadas. Elas não vão apresentar a mesma característica, tá?
Passando mais um pouquinho, eu vou ter essa área amarela aqui, ó, que é justamente a área desértica. São as áreas em que a gente vai ter uma menor quantidade de vegetação. Aqui na África a gente tem o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, o maior deserto em extensão territorial. Além de ter o deserto do Saara aqui em cima, tem o Kalahari aqui embaixo. Então a gente observa que a vegetação do deserto, ó, também vai estar no mesmo lugar. E a gente vai observar que o tipo de vegetação do deserto é praticamente nenhum, porque o deserto lá é muito rigoroso, nem favorece a produção das cactáceas. Então, praticamente não existe vegetação. E temos o clima mediterrâneo, que é justamente próximo ao mar Mediterrâneo, aqui por cima, né? Em que vai ter justamente uma forma de vegetação mais diferenciada, porque sofre a influência da umidade. Temos também as áreas em que a gente vai observar essa floresta, em grande parte, que se destaca aí, é a floresta do Congo, tá? Essa floresta do Congo, ela vem nos mostrar uma grande importância nesse cenário aí. A floresta do Congo, como em outras áreas, ela vem sendo muito desmatada, devastada por conta da caça dos gorilas que existem lá e também para a extração da madeira, como em outras partes do mundo. Então, a floresta do Congo, o rio Congo, estão todos localizados no mesmo lugar, tá certo? Passando mais um pouco, a gente pode observar que essa região aqui, que é o continente africano, por ser muito grande, ele foi dividido em partes, ele foi regionalizado, certo? Então, ele foi regionalizado aqui, como a gente pode observar, a África Setentrional, a África Ocidental ou Oeste, né? Temos a África Central, a África Meridional e a África Oriental ou a África Leste. Também esse mapinha tem no livro de vocês. E a gente vai estar vendo justamente isso gradativamente nas próximas aulas, nos próximos capítulos. Ok? Passando mais um pouco, como eu estava falando, do deserto do Saara. Toda essa porção que a gente está vendo aqui em azul é justamente onde o deserto do Saara está localizado. Quando falamos dessa região próxima ao deserto do Saara, que também é chamado de África subsaariana, que está ao sul do deserto do Saara, ela é chamada de Sahel ou Sahel. Esse Sahel é uma região muito pobre que está sofrendo com o processo de desertificação e que o homem ele já está começando a mudar o seu pensamento, a sua forma de agir para evitar que esse Sahel também se torne deserto. E isso é conteúdo que a gente vai estar vendo na próxima aula também, certo? Aqui a gente tem um pouquinho da imagem do deserto do Saara. É essa imagem que a gente tem a princípio. Vegetação praticamente nenhuma, o sol escaldante. A gente vê os animais predominantes, que são os camelos, que é o que mais suporta esse clima muito pesado. E a população que vive nessa região é justamente nômade, tá? Passando mais um pouco, a gente pode observar justamente isso aqui, ó. São justamente as áreas próximas ao deserto. É justamente o Sahel. Olha o tipo de vegetação do Sahel. Pouca vegetação. Por quê? Porque aos poucos ela está se tornando deserto. A população é uma população nômade, fica em determinado momento em um lugar, depois eles vão em busca de outros locais onde tem mais acesso à água. Então, isso daqui a gente precisa entender, que é uma diversidade desse ambiente, tá? Passando mais um pouco, eu já tenho um outro cenário, que é justamente as áreas de savana, onde vai ter uma riqueza maior de vegetação e de fauna. Então, é flora e fauna abundante. Lógico que nos mostra que a fauna é muito maior.
a quantidade de animais, a diversidade de animais é muito maior. Isso a gente viu lá no comecinho, quando assistimos o vídeo. Então, essa é a África que vai ter uma diversidade de clima e de vegetação, ok? Então, a gente vai ficando hoje por aqui e na próxima aula a gente continua, tá bom? Beijo, estuda bastante. Tchau, tchau.